utilizando o editor de planilhas eletrônicas LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão em português, sistema operacional Windows 7, assinale a alternativa que apresenta a fórmula, que realiza a seguinte operação. Formata um número com um número fixo de casas decimais, depois da vírgula e do separador de milhar. E aí, pessoal? Letra A, formate.dec, letra B, valor.dec, letra C, truncar e a letra D, def.num.dec. Bem, pessoal, para responder essa questão, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o meu LibreOffice Calc que está aqui. Nós vamos fazer agora uso da seguinte função. Eu tenho ali um número 46.678,6783. Eu gostaria de deixar esse número com 2 casas decimais. Quer dizer, eu quero deixar ele, em vez de com 4 casas decimais, que é o que ele apresenta, com 2. E queria também colocar separador de milhar. Por exemplo, em vez de ficar 45678, ficasse 45.678. Botar o ponto ali separando os milhares. Para isso, existe a função chamada def, de definir, ponto num, de definir número, ponto dec, de definir número e suas casas decimais, def.num.dec. Eu abro parênteses e o primeiro argumento tem que dizer qual é o número que eu desejo definir. O número que eu quero definir aqui é o que está ali na célula A1. Então, o primeiro argumento eu coloco A1, para dizer que aquele número é o que eu quero definir. No segundo argumento, eu tenho que indicar quantas casas decimais. Eu quero deixar com 2 casas decimais. Então, eu boto ponto e vírgula para separar o argumento e boto 2. Esse 2 que eu botei depois do ponto e vírgula indica que eu quero formatar esse número da célula A1 para 2 casas decimais. E aí eu boto ponto e vírgula de novo, e agora eu vou colocar 0 ou 1 se eu desejo ou não separador de milhar. Então, depois do ponto e vírgula, se eu colocar 0 e fechar parênteses, isso significa, vou dar Enter para vocês observarem, que eu quero deixar esse número com 2 casas decimais e colocando 0 depois do ponto e vírgula, significa que eu quero que apareça separador de milhar. Portanto, apareceu ali o ponto, o pontinho depois do 45, que é o separador de milhar, e vírgula 68, porque ele deixou só com 2 casas decimais. Agora, se no lugar do 0 eu colocar 1, isso significa que eu quero deixar o valor que está na célula A1 com 2 casas decimais, esse ponto e vírgula 1 final ali é sem separador de milhar. Aí eu dou Enter, percebe que agora apareceu 45.678,68 sem o separador de milhar, sem o pontinho depois do 45. Se eu voltar a colocar 0 no lugar do 1, isso significa que eu quero mostrar o separador de milhar. E agora apareceu. Então, voltando para a questão aqui, pessoal, qual a resposta quando ele diz formata um número com um número fixo de casas decimais? Portanto, eu quis formatar tal número com um número fixo de casas decimais, eu queria 2, depois da vírgula, é claro. E também que eu possa definir, colocar ou não separador de milhar. Essa função se chama def.num.dec, que nós estamos aqui definindo na letra D de Dinamarca como gabarito dessa questão. Então, bem importante entender também aí as fórmulas e funções e aquelas que permitem, por exemplo, definir o número de casas decimais, por isso def.num.dec, mas também o separador de milhar, como eu mostrei na prática. Certo, pessoal?